Boa tarde, irmãos. Nós estamos hoje na nossa primeira aula do curso Graça. O curso Graça, no curso Graça, nós vamos tratar dos elementos principais, das principais doutrinas do Evangelho. É uma introdução às revelações, aos mistérios de Deus. Eu estou com uma Bíblia nas mãos, Bíblia Sagrada. Você que está em casa, vendo pela internet, acompanhando esse curso pela internet, é interessante que você acompanhe todas as aulas e que você tenha uma Bíblia nas mãos. Essa é uma Bíblia evangélica, ou uma Bíblia protestante, mas ela vai ter, o que eu vou mostrar aqui está em todas as Bíblias, seja a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, seja nas Bíblias católicas. A Bíblia tem uma divisão que passa despercebido da maioria das pessoas. Há uma descrição aqui, como você pode ver logo na página de introdução, no índice geral: Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você que está em casa, abre a sua Bíblia e pode procurar nas primeiras páginas, antes do livro do Gênesis. Geralmente Bíblias de estudo têm uma introdução à Bíblia. Antigo Testamento, que começa no livro do Gênesis e termina no livro de Malaquias, e o Novo Testamento, que começa em Mateus e termina no livro do Apocalipse. Essa é uma divisão, e ela não é apenas para organizar a Bíblia, é muito mais do que isso. Antigo Testamento, ou Antigo Concerto, Antiga Aliança, Antigo Pacto, diz respeito à maneira como Deus se revelou e que tipo de acordo, que tipo de contrato Ele fez entre os homens e Ele. E o Novo Testamento, a mesma coisa, novo pacto, nova aliança. Que acordo Deus fez com os homens? Que pacto Deus fez com os homens? O que Deus lhes ofereceu? O que Deus exigiu dos homens? A confusão entre estes pactos, a desordem em se separar promessas, aliança, exigências em ambos os pactos, gerou a igreja cristã da atualidade. É por isso que nós, filhos do sol, nos denominamos neocristãos, porque já existe um cristianismo, já existe, e desde os tempos dos apóstolos, vocês vão ver durante o curso Graça, desde o período apostólico, havia uma confusão, haviam aqueles que queriam trazer as promessas e as exigências da antiga aliança para a nova aliança. E o cristianismo se formou dessa forma, nessa confusão. E essa confusão não fez bem ao mundo, não fez bem aos homens. Como eu já disse aqui para vocês uma vez, e para alguns que não estavam aqui, se eu te der um remédio para dor de cabeça, mas esse remédio estiver vencido há 3, 4, 5 anos, ou menos do que isso, 6 meses, 1 ano, ao invés de esse remédio tratar o seu problema, sua doença, sua dor de cabeça, ele vai lhe causar dano, ele vai prejudicar o seu organismo de maneira ainda mais grave do que a dor de cabeça que pode estar acontecendo por qualquer tipo de razão, fome, a enxaqueca, sinusite, começo de uma gripe, não importa. É assim que nós devemos pensar com relação às alianças. A antiga aliança, as lições da antiga aliança, não tem mais validade. A validade delas acabou. Se você se colocar debaixo da antiga aliança, se você reivindicar as promessas da antiga aliança, se você cumprir os mandamentos da antiga aliança, isso vai mal para você. Vai fazer mal ao teu espírito. E essa é a principal diferença das alianças.
A antiga aliança, a aliança da lei, que teve como mediador Moisés, que foi revelada no Monte Sinai, era uma aliança da carne, do corpo. Você não encontrará na antiga aliança promessas sobre a vida futura ou a vida após a morte. Você vai encontrar na antiga aliança um culto terreno, um santuário feito por mãos de homens, seja o tabernáculo do deserto, seja o santuário, o templo construído futuramente por Salomão. Você vai encontrar culto terreno, com shofar, com Páscoa, com lavamentos, com as vestimentas dos sacerdotes. E após a morte, o corpo dormia na terra. Essa expressão aparece desde o Gênesis. E dormiu com seus pais. Para homens bons ou homens ruins, dormiu. É uma aliança, são promessas da terra, de uma terra, de formar um povo, de um culto visível, de uma fé visível. É a aliança da carne, a aliança do corpo. É a aliança do mundo de Adão, que é homem formado do pó, que é alma vivente. A aliança, a nova aliança, é uma aliança superior, não é da lei. É a aliança da graça de Deus. É a aliança do Espírito. As promessas são espirituais. O tabernáculo da nova aliança não foi fundado por mãos de homens. As vestes dos sacerdotes da nova aliança são vestes espirituais. As promessas são para o Espírito. E as exigências são espirituais. Esta aliança foi comunicada pelo Pai através de Jesus de Nazaré e é comunicada agora pelo Espírito Santo, a face feminina de Deus, a sabedoria de Deus, diretamente aos nossos espíritos. A antiga aliança era a aliança de letra. O que estava escrito era a palavra de Deus. A nova aliança é a aliança do Espírito, é o que está escrito no nosso espírito, que é revelado pelo Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo, palavra de Deus, ressuscitado agora, vive dentro de cada um de nós. É importantíssimo que essas duas alianças sejam separadas. É importantíssimo que haja uma distinção muito clara entre as alianças, porque se você misturá-las, como disse Paulo, ainda que seja uma coisa mínima, que seja um jejum, um dia, não por razões médicas, é claro, né? Jejum por razões religiosas, que seja o batismo, por imersão ou aspersão ou efusão, não importa. O método não importa. O sacramento batismal pertence à antiga aliança, mas Jesus se batizou para completar as ordenanças da antiga aliança. Jesus de Nazaré se batizou no Rio Jordão, porque o sumo sacerdote executava um lavamento ritual antes do dia da expiação. Então Jesus vai até João receber, por isso que ele diz, importa-nos cumprir toda a justiça. Então a justiça da lei já foi cumprida. O lavamento batismal de Jesus como sumo sacerdote vem antes do dia da expiação de todos nós. E esse dia da expiação, que não é sombra, não é feito por um sacerdote mortal, não é feito com sangue de bodes, de ovelhas nem de novilhos, é feito com o sangue de Jesus Cristo e remove de uma vez por todo o pecado. Por todas o pecado. O pecado não são ações que nós fazemos com Deus, para Deus. Não são coisas que nós fazemos que ofendem a Deus. Na antiga aliança eles eram tratados dessa maneira. Na nova aliança, o pecado está na consciência. Então não interessa o que você faz, o quão bom ou o quão ruim. O que importa é como a sua consciência lida com essas coisas. Nós aprendemos pela revelação do novo pacto que era justamente os mandamentos da antiga aliança, eram justamente esses mandamentos que produziam em nós as paixões do pecado, ou seja, cada ordenança vinha carregada com uma espécie de explosivo, porque quando nós ouvíamos faça ou não faça, a nossa reação era
contrária. Então, se o Evangelho se basear nas ordenanças da antiga aliança, ele vai produzir o crime, ele vai produzir os vícios, ele vai produzir os relacionamentos cambiantes, ele vai produzir obras da carne. É importantíssimo que as alianças estejam separadas. Então, quando nós falamos aqui de pré-existência, eu já falei em aulas antes do curso Graça, como muitas pessoas não sabem o que é pré-existência, nós vamos tratar desse assunto de maneira mais profunda. Quando falamos em pré-existência ou falamos em predestinação, é natural que os evangélicos ou cristãos tradicionais, não neocristãos, os cristãos, achem que nós estamos falando de heresia, que estamos falando coisas erradas ou que ofendam a Deus. Por quê? Porque é comum que os cristãos se vejam como criaturas de Deus que podem ser adotadas como filhos de Deus. Mas esse é um conceito com relação à antiga aliança, ao antigo pacto. No antigo pacto, os homens, os povos foram adotados. O povo de Israel foi adotado pelo Senhor como seu filho. Foi tratado como seu filho, foi chamado como seu filho. Na nova aliança, que não diz respeito ao corpo, diz respeito ao espírito, nós somos filhos desde a fundação do mundo. Esse é um mistério que está oculto. Essa é a revelação que os homens não conheciam, mas que agora na nova aliança nós conhecemos. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, eu lerei os versículos 3, 4 e 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui há uma outra parede entre as alianças. Na antiga aliança, Moisés, o mediador da aliança, foi orientado a abençoar. E você vê muitos cultos terminando assim hoje, com a bênção, que é chamada de bênção apostólica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor te abençoe e te dê a paz. Esta oração pertence ao antigo pacto. Como disse Paulo, se eu trouxer um elemento do antigo pacto, que ele é um todo, eu me torno comprometido espiritualmente totalmente com ele. Então, se eu abençoo a igreja com a bênção que o Senhor ensinou a Moisés, eu estou colocando a igreja debaixo da antiga aliança. Eu estou colocando a igreja debaixo ou à mercê de um alimento espiritual que não lhe cabe mais, que não lhe serve mais, que já foi substituído. Na nova aliança, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou. Então você é abençoado. Eu não te abençoo, eu não peço que Deus te abençoe. Eu confesso, declaro, reconheço que você e eu somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santidade na nova aliança não tem a ver com a cara de santo. Eu não danço, eu não bebo, eu não saio, eu não conto piada, aí eu sou santo. Santidade na nova aliança tem a ver com amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi predestinado a ser perfeito na sua forma de amar. Se você foi predestinado, aliás, se você foi eleito, você será. Porque a vontade do Pai é incontestável. A eleição para sermos santos tem a ver com o nosso espírito. Por isso que diz, eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, nossos espíritos foram eleitos. E aí você pensa, eleição, nós estamos perto de uma eleição municipal. 2012 estamos aqui em São Paulo, no Brasil todo, né? Eleição municipal. Nós vamos votar, haverão candidatos e nós votaremos neles. Então a eleição funciona mais ou menos dessa forma. Eu e você fomos eleitos entre outros. Fomos escolhidos entre outros.
para que fôssemos santos e irrepreensíveis, antes da fundação do mundo. Eleição. Predestinou, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, quer dizer, com o sentimento, né, da sua vontade. E é aqui onde muitas pessoas tropeçam, porque é aqui que a doutrina se confunde. Olha aí, Deus nos predestinou para filhos de adoção. Então quer dizer que eu não era filho, porque eu fui adotado. Por isso que é necessário haver a separação das alianças. Na antiga aliança, os homens eram adotados porque não eram filhos de Deus. O povo de Israel foi adotado. Na nova aliança, nós somos filhos desde a fundação do mundo. Nosso espírito é filho do Deus Pai e Mãe, gerados como espíritos filhos de Deus desde a fundação do mundo, desde antes de haver mundo, mas predestinados para ser adotados segundo o corpo. Essa adoção que o versículo 5 fala tem a ver com o corpo, porque você, segundo o corpo, realmente não é filho de Deus. Eu, segundo o corpo, não sou filho de Deus, sou filho do meu pai, da minha mãe. Tenho os genes deles, um dos hábitos deles. Você, segundo o corpo, não é filho de Deus, mas este corpo foi predestinado, não importa como ele foi feito, não importa as circunstâncias que levaram à aparição deste corpo. Não importa o seu passado, não importa o meu passado. Este corpo está marcado para ser adotado por Deus. Veja em Romanos capítulo 8, o versículo 23. E não só ela, falando sobre a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, meu querido, escute uma coisa. Essa aí eu já termino a nossa introdução. Você pode estar com o seu corpo, neste momento, condenado. Doente, carregado de vícios, de pesos, de culpas, deformado, corrompido. Talvez o seu corpo esteja assim agora. Mas eu estou lhe trazendo a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho da graça de Deus. Dentro de você mora um Espírito que é Filho de Deus desde a fundação do mundo. Que desde a fundação do mundo recebeu o tesouro de Deus, a graça de Deus. E para este Espírito foi destinada a sabedoria de Deus. A pregação do Evangelho traz de dentro de você esse tesouro, faz fluir de dentro de você o rio de água viva prometido. E este rio de água viva cura teu corpo, liberta o teu corpo, desfaz as armadilhas, as ciladas, as cadeias, as prisões e transforma este corpo em templo, transforma este corpo em posse, possessão e propriedade do Deus Pai, filho do Deus Pai. O Espírito que há em você é a ferramenta para que seu corpo seja adotado, desde que você ouça o Evangelho da graça de Deus, não o Evangelho da lei, não o Evangelho com as promessas da lei, que não podem fazer nada ao teu espírito, que não podem fazer nada ao meu espírito. Essa é a nossa introdução ao curso Graça. Carrega essa palavra com você. Teu espírito precisa de alimento. Se você está sem controle de si mesmo, se você se sente carregado, arrastado pelas circunstâncias, se você diz eu tento, mas não consigo, é porque teu espírito não tem recebido o alimento devido. Mas a partir do momento em que seu espírito receber o alimento espiritual, a palavra do Evangelho da graça de Deus, seu corpo será resgatado, redimido, para a glória de Deus Pai. Até o nosso próximo encontro.